Hola chicos, hola chicas, sean todos bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Sean todos bienvenidos. A por ello. Pronombre de tratamiento y presente indicativo. Vale, pido permiso para hablar un poquito en portugués, para que todos me comprendan. Cuando empezamos nuestras clases presenciales, y ahí sí quedará mucho más fácil comunicarme en lengua española. Rapidamente, a ver. Pronomes de tratamento e o presente do indicativo. O que é importante para que a gente saiba sobre os pronomes de tratamento e o presente do indicativo. Lembrando, a língua espanhola, ela determina características de tratamento formal e informal a partir dos pronomes de tratamento. Então é necessário que vocês tenham bastante atenção à hora de comunicar-se em língua espanhola, principalmente com os pronomes de tratamento. Porque o pronome de tratamento, não só a palavra senhor, mas sim uma construção toda feita na língua espanhola. E o presente do indicativo é muito importante porque é o modo verbal e tempo verbal ao qual nós mais nos comunicamos em língua espanhola e na língua portuguesa, porque nossas relações geralmente de interação é diária e é em tempo transcorrido, no momento que a gente fala, tá? Então vamos lá. Senhoras e senhores, um tinto, por favor, um café, por favor. Na língua espanhola, a expressão um tinto acontece na Colômbia. Não é um vinho tinto, na verdade um tinto é um café. Então a unidade que nós estamos estudando nesse momento é o presente do indicativo da região da Colômbia. Pronombre de tratamento, pronombres personales. A ver, quem são os pronomes personales e o que acontece com os pronomes personales? Na língua espanhola, como na língua portuguesa, nós temos 1, 2, 3 pronomes pessoais. 3 no singular, 3 no plural. Quem são os 3 no singular? Yo, tu, ele, ella e usted. Preste atenção. Yo é pronunciado pela pessoa que fala. Sempre o yo é a pessoa que está se comunicando. O tu é o ouvinte. O ele, o ella é a pessoa que está sendo falada. Pessoa ou coisa que é falada ou mencionada. O plural do yo é nosotros e nosotras. Preste atenção. Pronunciação do S. Quando eu pronuncio nosotros, eu fecho um pouco a boca para me aproximar mais à fonética da língua espanhola. Nosotros e nosotras, tá? Como já foi dito para vocês na primeira aula, não existe o som do Z, então não existe SS. Vosotros e vosotras é a segunda pessoa do plural. Ellos, ellas e ustedes nesse caso, a terceira pessoa do plural dos pronomes pessoais, tá? Preste atenção uma coisa. Vocês estão vendo aqui, deixa eu fazer uma marcação dele, um pronome que é chamado pronome de tratamento. Quem é o pronome de tratamento? O pronome de tratamento na língua espanhola é este cidadão chamado usted ou ustedes, que está aqui. Ele não significa você, ele significa senhor ou senhora. O senhor poderia me ajudar? Você poderia ajudar-me? Opa, perdão. Marcando um errado aqui. Você poderia ajudar-me? Então tem que ter cuidado, porque você não significa você. Apesar que a música de Alexandre Pires foi traduzida pela MTV como você. Você se me levou a vida. Você me levou a vida. Não tem nada a ver. Según la Real Academia Española, los pronombres son clases de palabras cuyos elementos hacen las veces de sustantivo o sintagma nominal y que se emplea para referirse a las personas, animales o cosas sin nombrarlo. Então, eu posso utilizar o pronome pessoal para substituir ao nome de uma pessoa ou me referir às pessoas que eu estou me comunicando. Então, o verbo deve ser conjugado a partir da pessoa. Então, se eu falo em tu, eu conjugo toda a minha oração em tu. Se eu falo nele ou nela, ele ou ella, eu conjugo e construo toda a minha oração ele e ella. Se eu estou falando com meu pai, eu trabalho com o pronome usted. Então, minha construção de verbo vai ser toda como fosse na terceira pessoa. Essa pessoa é mais distante, ela não está perto de mim, eu não tenho essa intimidade. Tá? É assim que acontece na língua espanhola. A ver, formas de tratamentos. Como já estava dizendo para vocês, na América, nós temos um continente que fala língua espanhola, 500 milhões de pessoas, então existem algumas variantes, algumas variações linguísticas. Entre Espanha e Argentina, que é o que eu vou trabalhar com vocês,
Porque a Espanha e a Argentina elas têm uma diferença mínima, mas existe. Por exemplo, o pronome tu. Na Espanha se trata com tu as pessoas mais próximas. Então, tu, para as pessoas mais próximas, numa comunicação real, é assim que se fala na Espanha. Já na Argentina, se fala em vos. O vos é um pronome de tratamento informal que existe na região rio-platense, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quando você fala em tu, você tutear. Tuteia. O uso do pronome tu numa conversação é tutear. Vos é bocear. Então, o argentino, ele boceia. Quando ele fala em vos, ele está boceando. É o uso do pronome tratamento vos. Não é errado. Existe uma comunidade gigantesca que fala, e aí, num acordo entre as reais academias, acabaram colocando na gramática da língua espanhola. Um exemplo principal que eu posso trazer para vocês, entre vos e tu, é como está nessa pequena charge aqui, que diz o seguinte. Acompanha comigo. Vou colocar o laser aqui para vocês acompanharem comigo. Aqui. Imagina um espanhol falando essa frase. Ele diria da seguinte forma. Lo más importante no es lo que tienes, lo que haces, sino lo que eres. A ver, se vocês notarem direitinho, nessa questão aqui está faltando algumas... Está faltando aqui a canetinha. Está faltando algumas letras. Por exemplo, aqui nós temos uma letra... nós temos uma letra I, porque o verbo tener, que é o verbo ter, na segunda pessoa é tienes. Tá? E não existe esse acento aqui. A pessoa do verbo ser, tu, é construída em eres. Isso é o espanhol falando. Lo más importante que lo tienes, lo más importante que tienes no es lo que tienes, lo que haces, sino lo que eres. Já um argentino falaria da seguinte forma. Um argentino que eu estou dizendo porque eles falam a partir do você. E com entonação de um argentino que deve ter morado na Itália, já que a Argentina ela foi colonizada por um bom tempo, não colonizada, mas foi frequentada por uma comunidade gigantesca de italianos que vieram nas caravelas, nos seus barcos, para trabalhar aqui na Argentina, e aí por isso que vem o nome dos porteños, não? A população que nasce em Buenos Aires não é buenos-airenses, é sim porteño, porque vieram dos portos. Então a Argentina diria, lo más importante no es lo que tenés, lo que haces, sino lo que sos. Então essa construção é uma variação linguística. A ver, presente de indicativo. Né? O que é o presente do indicativo? Como eu tinha exposto para vocês, presente do indicativo é um tempo verbal usado para indicar ações que ocorrem no mesmo momento que se fala. Por isso é presente. Para descrever ações do dia a dia, expressar ações de frequência, para indicar fatos, características ou habilidades que também pode acontecer da mesma forma na língua portuguesa. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho você. Você é um tratamento na segunda pessoa que acontece na região rio-platense, principalmente na Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, se você for à Argentina, você raramente vai escutar uma pessoa falando tu eres brasileiro. Ele não vai dizer assim, ele vai dizer vos sos brasileiro. Primeiro que até a variante do gentilício eles mudam na Argentina, eles não chamam brasileiro como é o nosso gentilício na língua espanhola. Gentilício é a característica regional que você nasce, tá? Gentilício meu, eu sou paraibano, eu sou brasileiro, eu sou esperancense. Continuando um pouco sobre el vos, ele é uma característica da região rio-platense porque ele faz parte do Uruguai e da Argentina, que é banhada pelo Rio de la Plata. Mas no Paraguai também você encontra isso. Em algumas regiões do Caribe, Guatemala e El Salvador também vocês encontram isso. Então vamos ver alguns verbos. Gente, esses são presente do indicativo e aqui eu tenho alguns verbos irregulares. Tá? A gente vai ver verbos irregulares no finalzinho dessa aula. Aqui é só para mostrar para vocês como é a construção dele. Então o espanhol que iria falar, que vai se comunicar com um amigo seu, então se é amigo, ele vai se comunicar em tu, ele diria, tu eres brasileño? Danilo, tu eres brasileño? E eu diria, sim, eu sou brasileño. Sim, eu sou brasileño. Olha eu respondendo, sim, eu sou brasileño. Já um argentino perguntaria, Danilo, vos sos brasileiro? E eu diria, sim, eu sou brasileño. Diria brasileño porque eu estudei um espanhol de variantes diferentes dos argentinos.
Tu estás bien? ¿Estás bien? Tu estás bien? Um espanhol perguntaria. Um argentino da mesma forma. Tu estás bien? Vos estás bien? Tu tienes ganas de estudiar espanhol? Um espanhol. Vos tenés gana, vos tenés gana. Vos estás e vos tenés. Eu acabei pronunciando tu estás como um argentino. O argentino vai dizer vos. Vos estás, vos tenés e vos ponés. Essa é a variante rioplatense. Essa é a variante do Posseu. Uma comunidade gigantesca fala assim e devemos respeitar, porque isso é a língua espanhola. Uma língua viva de um continente inteiro que a fala. Presente do indicativo. Como eu tinha dito para vocês, o presente do indicativo ele expressa algumas coisas, como por exemplo, acompanha comigo aqui. Acciones en el presente. Tu me haces feliz. Tu me haces, o verbo hacer é o verbo fazer. Tu me haces bien. Uma ação do presente. Acciones que tienen lugar y momento en que se habla. Nosotros estudiamos juntos. Nosotros, nós, estudamos juntos. Acciones que ocurren frecuentemente. Olha aí. Toma, siempre desayuna. Sempre é advérbio. Desayuna é tomar café da manhã. É o desayuno, como nós falamos. Sempre toma desayuna. Tomás sempre desayuna pan e café por la mañana. Acciones futuras, com as perífrases verbais de futuro. El próximo invierno, mis amigos se van à Europa para esquiar. O verbo ir, van, com a ação de futuro, é perífrase verbal de futuro. Características ou habilidades. Estas chicas tienen pelo largo. Cuidado com a palavra pelo largo, é um heterossemântico. Hétero, diferente, semântico, significado, pelo é cabelo, largo é comprido em língua espanhola. A ver, aqui eu tenho outras ações que está no material de vocês, no livro de vocês, por isso que é interessante acompanhar. Aqui eu tenho as expressões de verbos, né? Ir de compras, hablar por teléfono, ler, escuchar, encontrar um tesouro, isso seria muito divertido, pintar, mandar mensajes, enviar mensajes, correr, dibujar. Dibujar significa desenhar. Discutir, chatear, charlar, entre outras coisas, tá? Entenda, por favor, dos verbos de conjugação, da primeira conjugação, da segunda e da terceira. Vamos ver alguns verbos regulares. O que significa verbo regular? É que seu radical ele permanece imutável, tá? Então, o que é o radical? Se eu tenho os infinitivos AR, ER e IR, são três infinitivos dentro do verbo, se eu retiro o infinitivo, ele sobrou o radical, esse radical não modificou, esse verbo ele é regular. Então aqui eu tenho três verbos da terceira conjugação, da primeira conjugação em AR. Então vamos lá. Como é que eu descubro o radical do verbo amar? Em espanhol não é amar, é amar. Então tirei o infinitivo do verbo amar, o que é que sobrou? AM. Se o AM continuar para todas as pessoas, as três do singular e três do plural, esse verbo é regular. O que é que eu devo acrescentar apenas aqui? A sua desinência. A desinência é esse que está em negrito e ela é imutável para o verbo regular. Então eu digo, eu amo, tu amas, vos amás. Ele ama, amamos, amais e ama. Vosotros amás. Pronunciação até chega a ser diferente. O mesmo para os demais verbos. Então, todos os verbos que encontrar com a terminação AR, que for regular, ele vai ter a mesma conjugação, tá? Para o verbo terminado na segunda conjugação ER, da mesma forma. Se eu retirar o infinitivo, eu encontro o radical do verbo. Então, o verbo beber, o verbo correr, o verbo vender, tirei o infinitivo, vou pegar o verbo vender aqui. Vende seria meu radical. Se o radical permaneceu em todas as pessoas, significa dizer que esse verbo é regular. Tá? A gente vai ver alguns verbos que tem isso que não são irregulares. Então, para toda regra existe uma exceção. Mas a sua desinência continua a mesma. Então, olha só. Eu bebo, eu corro, eu vendo. Desinência igual. Tu bebes, ele corres, ele vende. Tu bebes,
tu corres, ele vendes, tu vendes. Vos comes, vos corres, vos vendes. Ele bebe, ele corre, ele vende. E assim sucessivamente para o verbo da segunda conjugação. E da terceira conjugação, como você já vem aprendendo, terminação em IR. Me perdoe não estar ministrando aula em língua espanhola, porque eu preciso que vocês prestem atenção na gramática. Mas nas próximas aulas a gente vai trabalhar a parte linguística e comunicativa, tá? Tirei o infinitivo do verbo escrever. Infinitivo é IR. Tudo que sobrar é o meu radical. Em espanhol, radical se chama raiz, tá? Se chama la raiz. Deixa eu borrar aqui, um borrador. E aqui eu tenho o verbo escrever, terminação, o radical é o mesmo, sequência para as demais pessoas, e a desinência é a mesma para todas as terminações em IR. Não muda. Então eu digo, eu escribo, eu parto, eu sufro, tu escribes, tu partes, tu sufres, vos escrevis, vos partís, vos sofris. Preste atenção. Se tu fala tu numa oração, você não pode usar mais vos, tá? Se você quer usar o vos, você tem que utilizar a todo momento. Você não pode estar variando de um tu para um vos, tá? Não existe a gente está falando como um brasileiro e no outro momento está falando como um português de Portugal. Continuando. Gente, aqui eu tenho os verbos irregulares. Não existe uma matemática perfeita para definir ou para aprender os verbos irregulares. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que a aprendizagem de verbo é a partir do contato. Como é que eu tenho contato com o verbo? É lendo, escutando, respondendo questões, tentando me comunicar. É assim que você aprende. Vendo séries com a legenda embaixo e assim vocês vão absorvendo os verbos dia a dia. É como um vocabulário comum, tá? Então aqui eu tenho alguns verbos que têm algumas desinências diferentes. Lembre-se, verbo não é algo tão simples de se aprender. Não é de uma hora para outra que você vai aprender todos os verbos na língua espanhola, tá? Deixa eu botar o marcador aqui. Ok. Então aqui eu tenho o verbo poner. Como o verbo poner, ele tem uma irregularidade. Olha, o radical dele permanece igual. Mas a irregularidade dele acontece nessa primeira pessoa. Então eu digo eu pongo. O mesmo para o verbo, essa irregularidade do G acontece para o verbo tener. Está aqui embaixo, olha. Eu tengo. Para o verbo hacer, eu hago. Olha só como ele é irregular. Essa primeira pessoa, para o verbo venir, eu vengo. Essa é uma irregularidade comum a esses verbos, que a primeira pessoa dele tem um Gzinho que acrescenta. Tá? Além desse Gzinho que acontece, temos outra irregularidade. Deixa eu tentar mudar aqui a cor do meu marcador. Que é, no caso do poner, eu já tenho tudo ok. No caso do verbo tener, eu tenho um ditongo. Esse ditongo ele muda a letra E para IE. Então eu digo, eu tengo, tu tienes, ele tienes. Sempre nosotros e vosotros serão regulares nos verbos. Então, tenemos, tenéis e tienen. O mesmo acontece com o verbo venir. Vai ter um ditongo aqui, ó. Olha nosotros e vosotros, continua regular. Para o presente do indicativo, eu digo, eu vengo, tu vienes, ele viene. Venimos, venís e viene. Tá? O verbo hacer, ele acontece apenas o G, não tem outra variante. O verbo querer, esse verbo querer, deixa eu mudar aqui a cor. O verbo querer, ele vai mudar a letra O para o verbo, perdão, a letra O, não, o ditongo de E para IE. Então eu digo eu quiero. Irregularidade, tá? Outro verbo aqui, eu tenho o verbo pedir, que vai mudar a letra E para a letra I. Então eu digo eu pido. O verbo poder, todo verbo que tem esse O, poder. Deixa eu pegar aqui para vocês. Outra corzinha. O verbo poder. O verbo querer, eu quero, eu pongo. Não, nesse caso aqui só tem o verbo poner. O verbo poner ele vai ter um acréscimo do ditongo do U e do E. Então eu digo eu puedo. Já o verbo ver, ele é totalmente irregular. O verbo ir também, porque eu digo eu voy, tu vas, ele va, vamos e van. O verbo ver, eu veo, tu vês, ele vê, vemos, vê, se vê. O verbo estar, ele tem irregular outra coisa, outra situação.
O verbo irregular dele acontece na desinência, como eu tinha dito para vocês. Ó. Eu digo, yo estoy, tu estás, ele está, estamos, estáis e estão. Tá? O verbo dar, ele também, ó, irregular na desinência do Y. Yo doy, tu das, damos, tais e dão. O verbo saber, irregular na primeira pessoa. Yo sé, tu sabes, ele sabe, sabemos, sabeis e sabem. Primeira pessoa. O verbo decir, yo digo, tu dices, ele dice. Decimos, decís e dicen. E por último, o verbo ir, nesse caso, seguir, a desinência vai ser do ir para o é, tá? Aqui no mesmo caso do verbo pedir, passado aqui em branco. E o verbo ir, ele é totalmente irregular. Não existe uma fórmula perfeita para aprender verbos, a não ser utilizarmos. É bom prestar atenção, a gente vai praticar mais até que isso aí fique bem na sua cabecinha. Principalmente entre o verbo ser e estar, que nós teremos várias atividades. O verbo ser ele é totalmente irregular. Eu digo, yo soy, tu eres, ele és, somos, sois e son. Chicos y chicas, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos encontramos en las próximas clases y espero que esa pandemia pase rápidamente para que me encuentre con ustedes. Hasta luego.